A primeira função da meiose é formar os gametas, que são as células reprodutoras. Essas células têm a função de formar a primeira célula diploide do indivíduo, o zigoto, que vai se desenvolver num novo ser. Na imagem você observa uma amostra da formação do gameta espermatozoide. O que nos interessa na aula de hoje é verificar o que acontece na meiose para a formação desses gametas. Este é um esquema tradicional da meiose. Ele mostra duas etapas de divisão denominadas de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, chamada de reducional, ocorre a redução do número de cromossomos, e na meiose 2, chamada de equacional, a finalização com a formação das 4 células que serão os gametas. O que acontece em cada uma das fases? Você já observou que o nome das fases, tirando o primeiro e o segundo, são iguais às da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não só o nome, mas o que caracteriza a fase também. Por exemplo, na metáfase, em qualquer uma que seja, metáfase da mitose, metáfase 1, metáfase 2, os cromossomos estão no grau máximo de espiralização e estão posicionados formando a placa equatorial. E assim por diante em todas as demais fases. Mas é claro que tem diferenças. Vamos lá, passo a passo, fase por fase, desvendar a meiose. A intérfase que antecede as divisões celulares é idêntica à da mitose. Na fase G1, crescimento e síntese de proteína. Na fase S ocorre a duplicação dos cromossomos. E na fase G2, síntese de proteína voltada para a divisão propriamente. E o checkpoint de verificação. Lembre-se que a prófase é a fase inicial, a fase de preparação. Inicia a espiralização dos cromossomos, a carioteca se fragmenta e o fuso de divisão se desenvolve. Porém, a principal diferença está no comportamento dos cromossomos, enquanto na mitose a cromatina se condensa para formar os cromossomos apenas. Na prófase 1, por causa desse comportamento diferente, a prófase 1 é dividida em 5 subfases, relacionadas apenas com os cromossomos. O resto fica igual, como a formação do fuso e o desaparecimento da carioteca. O início da prófase 1 é denominada leptóteno, que é o início da espiralização dos cromossomos. A segunda subfase, ainda dentro da prófase 1, os cromossomos estão se espiralizando. E os cromossomos homólogos, um materno e o outro paterno, se pareiam. Este é o principal evento da prófase 1. Por causa do pareamento, ocorrerá a redução do número de cromossomos de 2N para N e também haverá a possibilidade de ocorrer o crossing over. Uma vez pareados os homólogos, os genes ficam também pareados, característica ao lado de característica. Ocorre de forma aleatória troca de pedaços entre os cromossomos. O crossing over também é chamado de permuta genética. É um dos responsáveis pela recombinação genética e pela variabilidade. Observe como esse processo acontece no vídeo que vai começar aqui agora para você.
Os pontos onde ocorreram as trocas, o crossing over, antes da separação, como você viu no vídeo anterior, esses pontos são chamados de quiasmas. Os quiasmas são as evidências de que o crossing aconteceu. A diacinese é o final da prófase, a última subfase, já bem próximo da metáfase 1. Os cromossomos ainda estão duplicados, mas já ocorreu a recombinação, e por isso cada uma das cromátides apresenta pedaços dos cromossomos maternos e paternos. Depois de todos os eventos da prófase 1, o comportamento dos cromossomos é equivalente à fase descrita. Por exemplo, na metáfase 1, os cromossomos estão no máximo da espiralização e se posicionam formando a placa equatorial. Porém, como houve o pareamento no zigóteno da prófase 1, as fibras do fuso se prendem uma em cada lado do cromossomo homólogo, o que vai possibilitar a redução do número de cromossomos em cada uma das novas células formadas. O que caracteriza a anáfase é idêntico em qualquer anáfase da prófase, anáfase 1 ou 2 da meiose. O encurtamento das fibras puxa os cromossomos para os polos. Só que dessa vez, na anáfase 1, como eles estão pareados, tem uma fibra ligada em cada um do par de homólogos. Os cromossomos separados ainda estão duplicados e o número total de cromossomos, que é 2N, é reduzido para N. Por isso, essa etapa da meiose é chamada de reducional. Tá? Repare em cada cromossomo que ele ainda está duplicado. Você está vendo um vídeo passando por todas as fases desde a prófase 1 até chegar à telófase 1. Duas novas células são formadas, mas com metade do número de cromossomos inicial. De 2N cai para N. Cada uma, e também por ter passado pelo crossing over no paquíteno da prófase 1, cada cromátide de cada cromossomo tem mistura de genes maternos e paternos. Duas novas células formadas com características especiais, com metade do número de cromossomos característico da espécie, N, portanto, com suas cromátides recombinadas pelo crossing over. Mas cada um dos cromossomos ainda está duplicado. Resta agora separar essa duplicação. Inicia uma nova prófase, agora chamada de prófase 2. Na metáfase 2, os cromossomos atingem o máximo de sua espiralização e formam a placa equatorial, mas com as fibras presas de cada lado de um cromossomo duplicado. Na anáfase, rompe-se o centrômero e separam-se as cromátides, que agora passam a ser tratadas como um cromossomo cada uma. E na telófase, como sempre, ocorre o inverso da prófase, e a célula se reconstitui, só que dessa vez com metade do número de cromossomos com informações genéticas recombinadas. Serão os gametas.